Sabe aquela sensação de que a cabeça tá, assim, tão cheia que parece que não cabe mais nada? Aquele zumbido constante de preocupações, listas de tarefas, medos. Agora, imagina isso multiplicado por 1000. Tipo, no momento em que alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave. Como é que se lida com essa avalanche? Hoje, a gente vai mergulhar numa técnica específica estudada justamente nesse contexto, sabe? Um contexto extremo. E ela promete uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, revolucionária: criar um pouco de espaço livre na mente. O material que a gente tem em mãos é um estudo de pesquisa, o nome é Liberando o Espaço, uma abordagem baseada em evidências para melhorar a qualidade de vida em mulheres com câncer de mama. As autoras são a Joan Klagsbrun e a Susan L. Lennox. E a nossa missão aqui é desvendar essa técnica. A sigla dela é KS, de Clearing iSpace. O que ela é de verdade, como funciona e, o mais importante, né, funcionou para essas mulheres? A proposta bem direta, literalmente, liberar um espaço interno para poder respirar. Exato. E, antes de mais nada, é importante a gente entender que não estamos falando de pensamento positivo ou de simplesmente ignorar os problemas. É quase o oposto. Ah, isso já é interessante, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi: ok, mais uma técnica para esvaziar a mente. Mas você está dizendo que não é bem por aí. Então, o que é esse tal de clearing a space? Ele vem de uma abordagem maior, criada lá nos anos 60 por um filósofo e psicoterapeuta chamado Eugene Gendlin. A abordagem se chama focusing, ou focalização. E a grande sacada do Gendlin foi dar nome a algo que, na verdade, todo mundo sente, mas não sabe descrever muito bem: o felt sense, a sensação sentida. Sensação sentida soa um pouco redundante. O que isso significa na prática? Pensa naquela sensação vaga que a gente tem no estômago quando está ansioso por uma reunião, sabe? Ou aquele peso nos ombros quando um projeto não vai bem. Não é um pensamento claro, é uma sensação física, corporal, que carrega todo o significado da situação. Isso é o felt sense. E o Clearing Space é o primeiríssimo passo desse método do Gendlin. É uma forma organizada de lidar com essas sensações. Certo, então é sobre prestar atenção no corpo. E como se libera o espaço? Como isso funciona? A técnica guia a pessoa a, metaforicamente, olhar para dentro de si e perguntar: o que está no meu caminho para eu me sentir bem agora? E aí, uma a uma, as preocupações aparecem. O medo do tratamento, a ansiedade com o trabalho, a tristeza. O processo não é empurrar isso para longe, é o contrário. Você reconhece cada uma dessas coisas, dá um nome ou uma imagem para ela, e aí gentilmente coloca uma distância segura. Imagina que você está tirando cada item de uma mochila pesada e colocando no chão, do seu lado. Você ainda vê os itens, eles não sumiram, mas não estão mais nas suas costas. Entendi. É uma organização da bagunça interna, então, não uma negação dela. Você meio que nomeia o monstro para ele parar de ser só uma sombra assustadora. Exatamente. É essa especificidade que faz toda a diferença. Muitas técnicas de relaxamento tentam criar um sentimento geral de calma, né? O caso vai em cada fonte de tensão, uma por uma. Reconhece e afasta. O resultado que o Gendlin descrevia é essa sensação de ganhar uma distância bem-vinda dos problemas, o que abre, segundo ele, um vasto espaço interior. A sala não está vazia, mas agora está arrumada e você consegue andar por ela. Ok, a ideia é muito bonita. Mas isso que as participantes sentiram, essa sensação de alívio, de flutuar, é só uma coisa psicológica? Um efeito placebo? Ou tem algo concreto acontecendo no cérebro que explica por que nomear uma preocupação e colocar ela de lado funciona de verdade? Ótima pergunta. E a resposta é que sim, tem muita coisa acontecendo. O estudo aponta para algumas explicações da neurociência que são, assim, fascinantes. Quando a gente direciona a atenção de forma gentil para o nosso interior, como o caso propõe, a gente ativa uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Que é a parte mais racional do cérebro, certo? Isso, A que planeja, toma decisões. isso. Pensa no córtex pré-frontal como o CEO do cérebro. Ao ativá-lo, a gente consegue observar nossos próprios processos internos, nossos medos, nossas ansiedades. A gente observa em vez de ser simplesmente sequestrado por eles. A metáfora que o estudo usa é ótima. É como subir numa varanda para observar o trânsito caótico na rua,
em vez de estar preso dentro de um carro no meio do engarrafamento. Você ganha perspectiva. Faz todo sentido. Você para de ser a tempestade e passa a ser alguém que observa a tempestade. Perfeito. E tem mais. A técnica também parece mobilizar a capacidade do nosso hemisfério direito do cérebro, que está mais ligado à intuição, à criatividade, à capacidade de visualizar possibilidades. Quando estamos sob estresse agudo, o sistema límbico, que é a parte mais primitiva, emocional, reativa do cérebro, está no comando. É o modo lutar ou fugir. O CAS, com essa prática de acalmar e observar, parece que diminui o volume do sistema límbico e aumenta o do córtex pré-frontal. Ele nos devolve o controle. E essa prática constante pode, então, ela pode mudar a forma como o cérebro reage ao estresse a longo prazo? Exatamente. Se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos um paralelo direto com a psicologia positiva. A pesquisadora Barbara Fredrickson, por exemplo, fala sobre um ponto de virada. Ela descobriu que se a gente consegue aumentar a proporção de emoções e experiências positivas em relação às negativas, a gente atinge um limiar. A partir dali, nosso bem-estar começa a florescer. O caso é criar repetidamente esse estado de calma e espaço, ajuda a construir essa base de positividade. É como levar o cérebro para a academia. Você está treinando o músculo da calma. E essa ideia de treinar o cérebro é exatamente o que os pesquisadores quiseram testar. Como eles montaram esse experimento na prática? Quem eram as participantes? O estudo foi pequeno, mas bem focado. Eles recrutaram mulheres com diagnósticos de câncer de mama e, no final, 17 completaram o processo. A faixa etária ia dos 43 aos 65 anos. A intervenção era bem direta. 6 sessões semanais, de 30 minutos cada, de CAS guiado por um profissional que eles chamaram de coach. E um detalhe que me chamou a atenção. A maioria das sessões não foi presencial, certo? Isso mesmo, e é um ponto crucial. 4 das 6 sessões foram feitas por telefone. Para medir os efeitos, elas preencheram questionários de qualidade de vida, ansiedade e depressão antes e depois, e além dos números, os coaches fizeram anotações detalhadas e realizaram entrevistas de saída com as participantes. Ok, vamos aos resultados. Por que tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha? O estudo menciona que, dos questionários quantitativos, só uma das 4 medidas mostrou uma melhora estatisticamente significativa. Peraí, se só uma de 4 medidas numéricas mostrou um resultado positivo, isso não enfraquece a conclusão do estudo? Alguém mais cético poderia dizer que os resultados são frágeis. Essa é a crítica mais óbvia e, sim, totalmente válida. E os próprios pesquisadores admitem isso. Eles atribuem a falta de significância estatística ao tamanho muito pequeno da amostra. Com apenas 17 pessoas, é estatisticamente difícil provar um efeito. Mas isso levanta uma questão fundamental sobre como a gente mede bem-estar, sabe? O impacto mais profundo de uma intervenção como essa, ele cabe numa escala de 1 a 10. A dor existencial, o medo da morte, a redescoberta da paz. Como é que se quantifica isso? É um bom ponto. Então a verdadeira riqueza do estudo não está nos números. Definitivamente não. Está nos dados qualitativos, nas anotações, nas entrevistas. E aí os resultados são impressionantes. Em 86% de todas as sessões realizadas, as participantes relataram ter conseguido atingir o tal espaço liberado. Ou seja, a técnica funcionou na prática para a grande maioria, na maioria das vezes. E o que elas descreveram sentir nesse espaço? A análise dessas descrições revelou 4 temas principais que apareceram repetidamente. O primeiro, e mais óbvio, foi uma sensação de paz, calma e relaxamento profundo. O segundo foi uma sensação de mudança duradoura. Elas sentiam que conseguiam acessar aquele lugar de calma sozinhas, mesmo entre as sessões. Não era um efeito passageiro. Isso é importante. Mostra que elas aprenderam a pescar, não só receberam o peixe. Exatamente. O terceiro tema foi de mudanças positivas na percepção de si mesmas. Elas começaram a se ver como mais fortes, mais capazes de lidar com a adversidade. E o quarto, que apareceu para algumas, foi uma qualidade transcendente ou espiritual. Elas descreveram uma sensação de conexão com algo maior, uma paz que ia além do simples relaxamento.
Para dar vida a esses temas, o estudo se aprofunda num caso específico de uma participante que eles chamam de Lauren. E a história dela é, nossa, realmente poderosa. É um exemplo perfeito de como o processo se desenrola na vida real. A Lauren tinha 43 anos, casada, mãe, com câncer em estágio 3. O objetivo declarado dela ao entrar no estudo foi ganhar mais paz interior. Uma meta simples, mas imensa. E logo na primeira sessão, ela foi direto no maior medo de todos: o medo da morte. Ela descreveu uma dor física no peito associada a esse medo. E durante o processo, surgiu uma imagem muito forte, a de que ela estava sendo arrastada por um gancho na nuca, uma força que a puxava para agradar todo mundo, menos a si mesma. Essa imagem do gancho é de arrepiar. O que está acontecendo ali, do ponto de vista da técnica? Isso é o felt sense na sua forma mais pura. O corpo dela traduziu um padrão de comportamento de uma vida inteira, o de se anular para os outros, numa imagem física, visceral, o gancho. Ao nomear e visualizar isso, ela pôde pela primeira vez ver essa força como algo externo, não como parte de quem ela era. E o resultado, nas palavras dela, foi sentir que o fardo sumiu, como se o corpo pudesse flutuar. A transformação continua nas outras sessões. Em uma, ela foca na dor da cirurgia. Em vez de ser só dor, ela consegue ressignificar. E a sensação se torna um brilho corporal positivo, um lembrete para cuidar de si. Mas a que mais me marcou foi a da ansiedade com o trabalho. Ela descreveu a sensação como um tornado girando no peito. Outra imagem potentíssima, o caos interno ganhando uma forma. Exato. E depois de fazer o processo, de colocar o tornado de lado, ela termina a sessão se sentindo mais reta e mais alta. E com uma imagem final completamente diferente, um lençol fresco soprando ao vento. É uma mudança impressionante de um tornado violento para a leveza de um lençol ao vento. É a prova do processo. E essas imagens não são só poesia, sabe? Elas são a chave. Ao dar uma forma concreta à sensação, você a externaliza. Você pode dialogar com ela, pode se afastar dela. O tornado não desapareceu do mundo, mas não está mais girando dentro dela. E tem um detalhe no final do relato dela que é, para mim, o mais importante. O que ela diz? Ela diz: a principal coisa é que me fez sentir muito mais pacífica. Eu tinha a mente clara no final da semana. E então ela adiciona: outras pessoas notaram a diferença. Isso é crucial. Mostra que a mudança não foi só um sentimento interno, passageiro. Foi algo real, integrado, que se manifestou no comportamento dela, nas interações, a ponto de as pessoas ao redor perceberem. Isso valida tudo, de certa forma. A mudança transbordou para o mundo exterior. E além do caso da Lauren, o estudo trouxe algumas lições práticas que eu achei, assim, bem surpreendentes. A primeira foi a questão das sessões por telefone. Eu imaginaria que, para um trabalho tão íntimo e corporal, o contato presencial seria essencial. Seria suposição lógica, sem dúvida. Mas não foi o que aconteceu. A maioria das participantes se sentiu tão satisfeita com as sessões por telefone quanto com as presenciais. Elas valorizaram o conforto de estar em casa, no próprio sofá, num ambiente seguro. Isso quebra um paradigma, não? Totalmente. E pensa no que isso significa na prática. Para uma paciente que está debilitada pelo tratamento, com a imunidade baixa, ou que simplesmente associa o hospital a momentos difíceis, estressantes, poder fazer essa sessão no conforto do lar é uma mudança gigantesca. Isso aumenta drasticamente a acessibilidade e a viabilidade desse tipo de suporte. É um achado muito significativo. Outro ponto interessante foi a comparação que algumas fizeram com a meditação. Eu sou uma dessas pessoas que tenta meditar, mas minha mente dispara em 5 segundos. A Lauren mesmo disse algo parecido no estudo. Sim, ela disse. A meditação é mais difícil porque a mente divaga. A focalização é mais fácil de fazer. E outras participantes ecoaram isso, apontando 2 motivos. Primeiro, o caso é relacional. Tem um coach ali com você guiando, testemunhando o seu processo. Isso traz um sentimento de apoio que a meditação solitária não tem. É um processo a 2, não uma jornada solitária. Exatamente. E o segundo motivo é a estrutura. O CAS tem passos claros,
Encontre a sensação, dê um nome, coloque de lado, sinta o espaço. Para uma mente que está acostumada a divagar, especialmente uma mente sobre o bombardeio de estresse de um diagnóstico de câncer, essa estrutura funciona como um andaime. Ela dá um caminho claro a seguir, tornando a experiência muito mais acessível do que simplesmente sentar e não pensar em nada. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Se a gente fosse resumir a grande lição desse mergulho. Acho que a lição é que, para lidar com uma sobrecarga interna avassaladora, talvez a solução não seja tentar esvaziar a mente à força, mas sim arrumá-la com gentileza. O Clearing a Space se mostra uma ferramenta estruturada e, pelo que os relatos indicam, muito poderosa para fazer exatamente isso. É uma ferramenta que não depende de números grandiosos para provar seu valor. A força do estudo está na profundidade das experiências humanas que ele conseguiu capturar, como a da Lauren. É uma técnica que, como você disse no início, não nega os problemas, mas nos ensina a não sermos totalmente definidos por eles, a dar um passo para o lado e respirar. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final que vai um pouco além do estudo em si. Ele se concentrou em mulheres com câncer de mama, uma população que enfrenta um estresse imenso e multifacetado. Foi um teste de fogo para a técnica. E ela parece ter passado. Sim, mas isso nos faz pensar, qual seria o potencial se essa abordagem de nomear, reconhecer e colocar de lado cada estressor um por um, para então descansar nesse espaço de calma, fosse aplicada de forma mais ampla. Pense não apenas em outras doenças crônicas, como diabetes ou doenças cardíacas, onde o fardo mental é enorme, mas também no estresse avassalador que tantas pessoas enfrentam no dia a dia, com trabalho, família, as pressões da vida moderna. Que tipo de espaço liberado poderia ser criado numa escala social se mais pessoas aprendessem a, sistematicamente, dar a si mesmas essa pausa e essa distância de suas próprias preocupações?